capítulo de número 2, versículo de número... Na verdade, eu só gostaria de 3 versículos, que seriam o 9, o 10 e o 11. Mas para facilitar para a igreja, vamos começar do versículo 5. Aonde vai nos dizer assim: se os irmãos estão acompanhando pelo telefone, já bota o dedinho ali e clica não perturbe, ou então põe no celular no módulo avião. Mas os irmãos que não querem perder tempo em procurar na Bíblia, já acompanha aqui na tela. Então, Filipenses capítulo 2, versículo de número 5, começa a nos dizer assim: então, tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Versículo 6 de Filipenses 2. Correto. Então continua dizendo assim o versículo 2: pois ele, substituindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Versículo 8: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Senhor, nós te agradecemos pela tua bondade, pelo teu amor, pelo teu carinho, e já somos agradecidos por tudo que o Senhor já tem falado aos nossos corações. O Senhor tem nos fortalecido a cada dia, a cada instante, e estar na tua presença nesta hora é nós não desperdiçarmos no Senhor a oportunidade de dizer muito obrigado pelas suas maravilhas sobre nossas vidas. O Senhor tem nos edificado dia após dia a tua palavra, porque sabemos que o Senhor nos quer que cheguemos à estatura de varão perfeito, Senhor Deus. Deixarmos, Senhor Deus, os rudimentos de criança, de menino, e termos posturas, Senhor Deus, de homens e mulheres do Senhor, cheios da intimidade do teu Espírito. Mas quando a tua palavra, ela nos fala acerca disso, Senhor, nós entendemos que também as crianças, elas chegarão à estatura de varão perfeito, porque nós cremos que a manifestação do teu Espírito, ela não é restrita apenas nós homens e mulheres, mas a todos os que estão na tua casa. E nós cremos que as nossas crianças, elas serão tomadas pela tua presença de uma maneira tão extraordinária, porque vai chegar um dia que nós estaremos cultuando o Senhor aqui, mas nós iremos ouvir um som tão lindo, uma adoração tão pura na sala, Senhor Deus, as crianças adorando, glorificando, exaltando, sendo cheio da presença do teu Espírito, que nós não conseguiremos falar mais nada, porque o Senhor há de usar as nossas crianças de uma maneira tão extraordinária, para entendermos que há Deus, Senhor Deus, que tem tratado com justiça, Senhor Deus, a tua casa. E nós cremos, Senhor Deus, que esse dia vai chegar, e os nossos olhos verão, Senhor, a grandeza do teu amor sobre a vida das nossas crianças, Senhor. Então, Pai, nos abençoa por meio da tua palavra mais uma vez, e que sejamos edificados na tua palavra, em nome de Jesus, amém. Veja, querido, que quando eu olhei para esse texto, como eu havia dito, o versículo, na verdade, de número 9 me chamou muito a atenção, porque o versículo de número 9, quando Paulo ele escreve essa epístola, ou seja, essa carta ao povo que estava em Filipe,
Paulo ele começa a ver que começa a acontecer alguns erros muito infantis. E Paulo então chama Timóteo e começa a mostrar o que está acontecendo. E aí agora ele começa a falar para Timóteo, quando ele narra no versículo 5, dizendo: olha, é necessário ter em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo. E ele começa a instruir Timóteo. E aí quando chega no versículo de número 9, Paulo, numa grandeza tão grande agora no Senhor, ele começa a dizer: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, porque Deus ele exalta a mim e a você, mas quando ele fala do seu Filho amado, o Senhor Jesus, ele fala: foi sobremaneira, ou seja, a exaltação foi algo além do natural, foi algo extraordinário, algo fora do comum. Aí ele vai dizer: se os anjos, e se até mesmo Timóteo na dúvida questionasse e perguntasse: mas por que então ele o exaltou e foi sobremaneira? E aí ele fala: porque ele lhe deu um nome, mas não é qualquer nome. Ele fala que foi o nome que está acima de todo nome. E eu confesso para você que eu falei: Senhor, eu quero isso para a minha vida. Eu também quero uma exaltação dessa na minha vida. É claro que quando a gente olha e ouve alguém falar isso, a gente fala: é arrogância, é prepotência, é o ego subindo. Não. O texto fala: pelo que também, ou seja, houve um pontapé inicial para ele falar também, porque já aconteceu então. Então ele retorna a mesma palavra, e ele poderia também dizer: pelo que de novo o exaltou sobremaneira, que lhe deu um nome que está acima de todo nome. Por que isso? Porque o povo agora, o apóstolo Paulo, ele vai trazer alguns princípios, orientando a Timóteo, dizendo: Timóteo, a comunhão do povo está completamente corrompida agora. O povo não tem mais unidade, o povo não tem mais comunhão, o povo não tem mais um sentimento mútuo um para com o outro. O povo agora já não se importa mais. Mas veja, quando Paulo fala para Timóteo, o povo, Paulo não está falando para a cidade de Filipe, mas Paulo fala para a igreja que estava em Filipe, aos filipenses. Então Paulo começa a dizer: então, tem falta de comunhão dentro da igreja, e essa falta de comunhão está prejudicando a intimidade com Deus. O povo agora não consegue mais falar uma linguagem, e isso é tão prejudicial. Veja só, Amós capítulo 3, versículo de número 3, a falta de comunhão, a falta de unidade, ela é tão grande e tão prejudicial, que o texto diz assim: andarão juntos. Percebe-se então que está se fazendo uma pergunta, uma indagação: andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo, se não houver unidade, se não houver comunhão? Pode haver essa possibilidade de não haver concordância e andar um com o outro? Veja então que é uma pergunta: pode isso? Não. Então veja que era a mesma coisa que estava acontecendo dentro da igreja. A falta de comunhão, a falta de unidade estava prejudicando a manifestação do Espírito Santo de Deus na igreja. Porque o pontapé inicial nós entendemos aonde o Senhor ele fala lá em Atos dos Apóstolos: permanecei em Jerusalém. A mesma palavra ele fala em Lucas também: até que do alto sejais revestido de poder.
Então veja que o Espírito Santo desceu, a igreja foi revestida pelo Espírito Santo, mas agora não estava acontecendo nada. Por quê? Pela falta de unidade, a falta de comunhão. Mas pastor, então por que o senhor leu o texto do versículo 9, quando ele fala o exaltou? E eu falo, Deus, eu quero isso na minha vida. Eu preciso que o senhor fale, Deus, a mesma coisa para comigo, com uma ressalva. Eu preciso que o senhor me exalte também sobremaneira, para que o meu nome, não é que ele tenha poder, mas que o meu nome seja reconhecido nos céus pelos anjos, na terra por aquele que eu falo das boas novas, e no inferno para que principados e potestades saiba quem sou eu na presença do Senhor. Eu falo, eu preciso ser exaltado sobremaneira. Mas como é, pastor, que isso pode acontecer? Pergunta para mim. Veja só, então eu vou dizer para você, isso pode acontecer na sua vida também. Sabe como? A fidelidade, ela nos dá direito de ser exaltado por Deus. É a fidelidade. Então eu entendo que quando eu busco ser fiel ao Senhor, a possibilidade é muito grande de eu ser exaltado por Deus. Porque então, como é que essa fidelidade ela funciona? Veja lá, João capítulo de número 4, versículo de número 34. Veja o que diz a palavra. Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em quê? Em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar as suas obras. Opa, o texto de Jesus está falando duas coisas aqui agora. Jesus está falando que a comida consiste, ou seja, comida, ele está falando de quê? Ele está falando daquilo que dá prazer. Porque, vamos ser sinceros, nós é crente, e eu vim de um churrasco do aniversário da minha mãe. Olha que delícia. Vou ser honesto para você, faltou boca para comer, faltou, porque olha, eles foram exagerados. Posso dizer que ali se cumpriu a palavra de Deus, porque olha, foi sacudido, recalcado, transbordante. Olha, foi algo, depois de se panturrar, e ainda tentaram empurrar em cima da gente um tal de seu picolé, mas olha, ninguém quis, não estava aguentando. Então veja, que o que dá prazer para a gente é comer, vamos ser sinceros. Olha, comer, e comer bem, meu Deus, parece até manjar. Quando a gente come o que quer, e quando a gente pode, olha, meu Deus, é tudo de bom nessa terra, não é verdade? Vocês gostam de comer, né? Pode ficar tranquilo que eu não vou marcar culto lá em casa mesmo com vocês. Não vou mesmo. Vocês acabaram de me declarar aí agora. Vou nada? Eu, hein? Que isso? Mas veja, o que Jesus está falando é assim: a minha comida, ou seja, o que me dá prazer. O que dá prazer em Deus, em Jesus, então, quando Ele fala? Ele fala: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele, ou seja, o que me dá prazer é fazer a vontade daquele que me enviou. Outra coisa, ele diz que realizar as suas obras. Então veja que, como é que eu posso demonstrar a minha fidelidade para com Deus? Fazer a vontade dele. Se você tem dúvida se está fazendo a vontade de Deus ou não no seu dia a dia, então a fidelidade está quebrada.
se você não tem realizado obra nenhuma, você acha que você tem sido fiel ao Senhor? E aí? É o que diz aqui, ó. É o que eu estou lendo. Quer ver uma outra coisa? João, de novo, capítulo de número 17, versículo de número 45. Vamos ver o que a palavra de Deus nos diz então. O Senhor Jesus, isso. O Senhor Jesus, ele vai falar exatamente assim, mais uma vez, no versículo 4 e versículo 5 de João 17. Eu te glorifiquei aonde? Fazendo o quê? O versículo 5. E agora, glorificai-me. Opa, calma aí. Primeiro ele falou que ele glorificou o Pai. Agora ele fala em relação a ele. Glorificai-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que me houvesse. Ele está falando o seguinte, olha, antes que nada existisse, aquela glória que se manifestou sobre a terra e criou tudo, eu preciso ser glorificado assim. Eu preciso ser glorificado. Jesus está reivindicando ao Pai. Mas o que credenciou Jesus a reivindicar isso ao Pai? Versículo 4. Diz o que então? Eu te glorifiquei. Como? Orando, jejuando, fazendo propósito, vindo para a escola dominical? Não. Ele fala assim, consumando, ou seja, fazendo as obras que me confiastes a... Você tem feito o que o Senhor confiou você a fazer? Porque se você não tem feito o que Deus não lhe confiou a fazer, eu te pergunto mais uma vez, você está glorificando a Ele então? Vou perguntar então. Falamos então sempre de princípios. E Deus não vai quebrar princípio, porque você ora, porque você jejua. Amém? Difícil falar amém, né? Mas amém? Porque o texto diz, Pai, me glorifica, mas eu quero uma glória igual aquela que aconteceu quando o mundo não existia e o Senhor formou tudo pelo poder da tua palavra. Eu quero essa glória na minha vida. Mas por que ele reivindicou isso na vida dele? Porque ele falou assim, porque eu também te glorifiquei. Como o Senhor me glorificou, meu filho? Consumando, ou seja, fazendo tudo o que o Senhor me confiou a fazer. Lembra da parábola do servo? Quando ele foi chamado de inútil. Por quê? Porque o Senhor confiou a ele alguma coisa e ele não fez nada. Ele pega o talento e enterra. Ele foi chamado de servo inútil. O que ele poderia pedir ou reivindicar ao seu Senhor nesse momento, se ele não havia glorificado o seu Senhor em nada? Deus não vai quebrar princípios da sua palavra para ajudar a ninguém, mas ele faz com que o princípio se cumpra quando nós andamos em princípio. Jesus fala, eu preciso ser glorificado. Por quê? Porque tudo que o Senhor me confiou, eu fiz. E aí ele faz a última declaração, quando ele está pendurado no madeiro, e ele diz, está consumado. Acabou. Ou seja, está aí, Pai. Pode olhar. Tudo que o Senhor mandou fazer foi difícil. Fui caluniado, fui mal falado, falaram que eu estava quebrando lei, quebrando princípio, que eu estava arrumando tumulto, mudando a estrutura de tudo.
Mas tudo isso era mentira, Pai, porque eu não vim, e o Senhor é testemunha, para abolir a lei, mas eu vim fazê-la cumprir. Então veja aqui, o que me credencia a fazer a oração do versículo 9 de Filipenses 2: Senhor, me exalta também sobremaneira. Eu preciso que o inferno conheça muito bem o meu nome. Eu preciso. Mas o que te credencia isso é a sua fidelidade. A sua fidelidade para com Deus, ela te dá direito de ser exaltado por Deus na terra. Se isso não tem acontecido, não é porque Deus é ruim e Ele não te ama, é porque talvez eu não esteja vivendo o princípio da palavra. Um exemplo, Gênesis capítulo de número 2, versículo de número 1, Gênesis 12, versículo 1 e versículo 2, ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para uma terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, abençoarei, te abençoarei e te engrandecerei o nome. Se tu vamos voltar de novo, versículo 1, ora, disse o Senhor: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. E aí o versículo 2 vai dizer: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o quê? De quem? Abraão ouve a voz de Deus, ele obedece a voz de Deus, então ele foi fiel. Porque ele foi fiel, Deus fala o que para ele? Eu vou engrandecer, ou seja, eu vou exaltar o teu nome, e você será uma. Porém, a exaltação ou engrandecer Abrão não era quando Abrão morreu, não era quando nós lemos em Hebreus 11 e encontramos ali Abrão aonde? Na lista dos heróis da fé. Não é isso. Deus fala que vai engrandecer Abrão aonde? Na terra, em vida. Porque o texto diz: farei de ti uma grande. Você está entendendo? É princípio. Fidelidade para com Deus dá direito de ser exaltado. E não é qualquer exaltação que Abrão estava recebendo de Deus. Era: olha, tu vai ser uma grande nação, meu camarada. Vai vir uma nação forte e poderosa de você. E outra coisa, hein? Você vai ser uma bênção. E eu vou te abençoar poderosamente. Você quer isso para a tua vida? Qual é o segredo? Fidelidade. Fidelidade é a chave para ser exaltado por Deus. Então, às vezes, a gente fica muito com aquela: eu não ser exaltado, não, isso é para Deus.
preguiçoso. Preguiçoso. Que isso, pastor? Estou chamando de preguiçoso. Porque João 17 diz que eu exalto, eu glorifico a Deus consumando, ou seja, fazendo o que Ele me confiou a fazer. Se eu faço o que Ele me confia a fazer, eu tenho atitude, eu sou fiel, a fidelidade. Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela. Abraão aqui foi um homem de fé? Foi. Abraão foi um homem de fidelidade. Ele foi fiel, ele ouviu e ele foi lá e obedeceu. Os pontos da fé de Abraão vai vir mais adiante. Agora aqui nesse momento, olha, eu obedeço tanto que não me importa o que eu vou ver lá na frente, mas eu vou. Porque fé é o seguinte, vamos lá em Hebreus 11:1 então. Ora, a fé é a certeza das coisas que se... Abraão esperava alguma coisa? Hein? Então a atitude de Abraão ali foi fé? Você está entendendo? Fé é certeza daquilo que eu espero e uma convicção do fato que eu não vejo. Ou seja, eu espero por algo que eu não vejo e eu acredito indiscutivelmente que vai acontecer. Abraão, ele não questionou o que Deus havia falado. Nós queremos atribuir a atitude de Abraão nesse momento em fé, mas foi fidelidade. Nesse exato momento, quando ele ouve, ele foi fiel. Fiel em fazer o quê? Meteu o pé do lugar da onde ele estava. Abraão mete o pé. Ele não questiona se algo viria a acontecer ou não. Eu vou. Abraão mete o pé. Abraão vai. E o Senhor depois, ele começa a retribuir. Agora Deus, ele vira para Abraão e fala assim: Abraão, já Abraão, nome mudado, ele fala, eu acho que lá no capítulo 22, não sei se é no versículo 2, Abraão, Deus, ele vira para Abraão e ele pede Isaac em sacrifício. E aí agora o filho dele vira para ele e fala: pai, nós já estamos aqui. Tem a lenha, tem o cutelo, tem o fogo, estamos preparando o altar de pedra aqui. Mas pai, falta o cordeiro. Cadê? E ele estava num dilema agora. É o filho da promessa, mas ele pediu. E aí ele libera uma palavra para o meu filho: fica tranquilo, porque Deus proverá. Agora ele precisou acreditar em Deus. Agora ele precisou botar a fé dele num nível mais alto, de que crie, por isso falei, Deus proverá. E Abraão cria nisso, que no momento certo, quando eu abrir os meus olhos, alguma coisa, eu não sei o que, de Deus vai acontecer. Se Deus vai falar, pode ir embora, tá tranquilo, já vi. Se Deus vai ficar para Abraão e vai apagar a tocha e não vai ter fogo. Se Deus vai fazer o cutelo, sei lá, igual o machado, soltar do ferro, e na hora quando descer, vir só madeira só, e mais nada, Deus proverá. A fé agora de Abraão era tão grande, que Deus não precisou vir a Abraão e falar com ele. Duas coisas agora eu acho lindo agora. Uma, o anjo aparece
Porque o texto fala, não é isso? O anjo aparece e orienta ele que lá entre os arbustos tinha um cordeiro. O anjo fala com ele. E Abraão agora ele não tem dúvida de que era Deus provendo, ou seja, fazendo-se cumprir a palavra dele. A verdade é que nós estamos querendo hoje tantas coisas da parte de Deus, mas nós não queremos fazer nada para Deus. A palavra do Senhor em Mateus capítulo 28, versículo 18, versículo 19 e versículo de número 20. O Senhor agora ele começa a nos mostrar como posso pôr a minha atitude de fidelidade em prática. Porque se a minha fidelidade ela me dá direito de ser exaltado a Deus, então eu preciso começar a pôr em prática essa fidelidade. Mateus 28 vai dizer assim: Jesus aproximou-se e falou dizendo: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho, ou seja, mandado fazer. Eis que estou convosco todos os dias até a... Então olha só, Deus manda Jesus fazer. Jesus ele responde em João 17:4: eu te glorifiquei, consumando as obras que me confiastes a fazer. Olha a diferença. Quem Jesus tinha do lado dele, lhe apoiando na obra que o Pai lhe confiou a fazer. Mas quando nós lemos esse texto, ele diz, olha, pode deixar no 20, e ensinando-os a guardar tudo o que vos tenho ordenado. Ou seja, ponha em prática tudo o que eu falei para vocês fazerem, que é fazer discípulo. Mas pode ficar tranquilo que vocês vão colocar em prática o que eu mandei, mas vocês não vão estar sob o Espírito Santo em mim. Quando ele levanta pela manhã na segunda-feira e ele fala, e aí Deus, segundão, agora o Alexandre vai falar do teu amor, ele vai pregar as boas novas, e aí o Alexandre está plugadão na Netflix, só maratonando. E aí, aquele que disse, não vai estar só, até a consumação do século, é como aquele amigo que bate na porta da tua casa e fala, e aí, vamos lá, estou te esperando, hein? E aí o Espírito Santo fala, e aí, Alexandre, estou te esperando, hein? Até a consumação do século. Alexandre saiu para fazer discípulo? Não. E olha que eu nem vou estar sozinho, porque ele me afirma, cara, tu pode entrar na boca de fundo, mas eu estou com você. Mas lá só tem ateu, prostituta, tranquilo, porque você vai falar, mas quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, sou eu que estou do teu lado. Vai lá, filho, só fala. Se eu falar, olha só,
Se eu falar, é como se eu falasse língua dos anjos. Eles vão entender? Então fala você que vai falar a linguagem de homem. Ele vai entender? Mas o Alexandre ficou em casa. Você está entendendo? Cadê a fidelidade nesse momento? Como eu quero ser glorificado? Como eu quero receber honra, pompas, flores? Se nesse contexto eu sou preguiçoso, eu não trabalho, eu não faço a obra. Para que então ser cheio do Espírito Santo? Para ficar gordo espiritual? Para que falar em línguas se eu não prego o evangelho, não faço discípulo? Para que querer rodar se eu não tenho coragem de falar do amor de Deus para o vizinho? Para que isso? Porque, mas ele tem coração duro, mas ele humilha a crente. E qual é o problema? Quem foi que falou para você que você vai estar sozinho? Eu mando você ir, mas eu vou contigo. Eu tenho moral, porque eu mando e eu vou. Eu não deixo você na furada. Vou estar contigo até a consumação. Mas esquecemos disso. Outro texto. Como é que eu posso, então, demonstrar a minha atitude de fidelidade? Lucas capítulo 24, versículo de número 49. Vai nos dizer assim: eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestido de poder. Pode ficar no seu cantinho, permanece em mim, não se mexe, porque do alto vocês vão ser revestidos. O texto está dizendo que vocês serão cheios de poder, é isso? Não. O texto está dizendo que é. Então você é mais inteligente do que eu. Porque ser cheio é pegar algo vazio e colocar algo dentro. Meu copo está vazio. Meu copo vai ser cheio. Correto? Meu copo está desprotegido, porque está sobrevoando mosca ao redor. O meu copo vai ser... Oi? Vocês são muito inteligentes. Então está dizendo que você pode ir em qualquer lugar no meu nome, porque tu está protegido. E não é de qualquer coisa, é de poder. Você está entendendo? É isso que a palavra está dizendo. Você em Deus, o maligno não. Oi? Por que não te toca? Porque você é revestido de poder. Você está entendendo? Então Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, e esse nome ele é mais alto nos céus, na terra e debaixo da terra. Por quê? Porque não pode tocar. Por que não pode tocar? Porque está revestido. É por isso que eu falei para você, eu oro isso na minha vida. Senhor, eu quero ser exaltado nisso. Porque se eu cumpro o princípio da palavra, eu vou ser revestido. E aí o inferno vai ter que ouvir falar do meu nome, porque eu vou incomodar no nome do Senhor Jesus. Você está vendo? Atos capítulo de número 1, versículo de número 4. Aí o Senhor ele vai dizer, e comendo com eles, determinou que não se ausentassem de Jerusalém, mas que
esperassem a promessa do Pai, o qual disse ele, de mim ouviste. Versículo 4, 5. Porque João, em verdade, vos batizou com água, mas porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muitos, na minha versão é dias depois, não muito depois destes dias. Então veja que agora o Senhor, ele fala assim: olha, eu vou fazer a promessa se cumprir. Vocês vão ser batizados. Vocês vão ser agora cheios agora vocês vão ser cheios do Espírito Santo. Só que isso é para quê? Para dizer que falo em línguas, para dizer que eu tenho visões, para dizer que eu tenho revelações, para dizer que eu sou selado pelo Espírito Santo, para dizer que eu tenho a marca da promessa. Para que isso? Ser revestido, ser cheio, só tem um propósito. Qual é? Fazer discípulo. Só isso. Ser revestido e ser cheio. Ser revestido de poder e ser cheio do Espírito Santo só tem um propósito: fazer discípulo. Você tem feito isso? Quantas vidas você já ganhou para o Senhor? Se o Senhor te chamasse hoje e pedisse para você mostrar as suas mãos, o que você poderia mostrar para o Senhor hoje como resultado? Você pregou bem esse ano de 2023? Você cantou bem? Você limpou bem a igreja? Você fez bastante evento para Jesus? Você tocou bem? Você fez muita atividade? Fez muito café? Mas quantas vidas você ganhou para Jesus? Quantas? Fidelidade. Você tem sido fiel nessa área? Se nós lemos Mateus 28, aonde diz: ficai, vão ser, e depois vocês vão fazer discípulo por todas as nações. Ou seja, vocês vão pregar o meu evangelho. Mas veja, fazer discípulo não é evangelizar. Fazer discípulo é além de evangelizar. Porque só faz discípulo quem ganha uma vida para Jesus. Jesus ganhou Pedro, Tiago, João, Bartolomeu, Filipe, Lucas, André, e ele fez discípulo. Te mudou a estrutura. Pedro, pescador, e falou: vai ser agora ganhador de almas. Então, para ele fazer discípulo, ele teve que ganhar vidas. Depois que ele ganha, ele os transforma em discípulos, seguidores. E às vezes a gente manda uma mensagem pelo WhatsApp para alguém não crente e fala: eu evangelizei, eu fiz discípulo. Fez mesmo? Será? Quer dizer que Deus te revestiu de poder para você mandar mensagem de salvação pelo WhatsApp? Foi para isso? Você está entendendo? Que fidelidade é essa que eu estou demonstrando para Deus? Lucas capítulo de número 10, versículo de número 33. Todo
Todos conhecem esse contexto dessa palavra, que fala da parábola do bom samaritano. Certo samaritano que o seguia o seu caminho, passou-lhe perto e vendo, compadeceu dele. O contexto você sabe, que o bom samaritano, ele passa à beira do caminho, ele encontra uma pessoa ferida, caída no chão, e ele se compadece dela. Ele age de compaixão para com aquela pessoa. Ele para o que ele estava fazendo, porque ele não foi lá exclusivamente para prestar auxílio àquela pessoa, mas aquele homem estava numa jornada. Para onde ele ia e qual era a incumbência dele, eu não sei, mas ele parou o que estava fazendo. Ele recolheu o homem, levou uma estalagem e ele pagou os serviços para que aquela pessoa fosse cuidada, e deu uma palavra: se for pouco, se faltar, eu vou restituir quando eu voltar. E aí ele continuou a fazer o que ele estava fazendo. O samaritano naquele momento foi revestido de poder. Ele parou o que estava fazendo para se compadecer ou prestar assistência a alguém. Quantas das vezes o Espírito Santo, eis que estou convosco, estava contigo, te incomodou, te catucou para você dar uma desacelerada, parar o que você ia fazer naquele momento e prestar uma assistência, e você não fez. Mas ele estava contigo, ele estava lhe impulsionando e você não fez. Por que então ser revestido? Para quê? Você quer ser exaltado por Deus de sobremaneira, de forma que todos os seus familiares conheçam o seu nome e o que está por trás do seu nome, de maneira que lá no teu trabalho as pessoas sabem quem você é e quem é o nome do teu pai. Você quer que toda Chatuba conheça o teu nome e saiba quem você é e quem é o teu pai. Isso é ser exaltado sobremaneira, e todos venham conhecer e saber que você é filho, filha de Deus, e nunca vai estar só. Mas para isso acontecer, é necessário fidelidade. Você tem sido fiel ao ID de Jesus e fazer discípulo? Talvez seja por isso que até hoje você não foi exaltado por Deus sobremaneira, porque você não consumou as obras que Ele te confiou a fazer. Porque você sabe tanto quanto eu que Mateus capítulo 28 é para todos, não é para pastor, não é para levita, não é para apóstolo, não é para mestre, não é para profetas, mas é para todos. Eu quero que você saia daqui com essa pergunta: até aonde você tem sido fiel ao Senhor? Porque se você é fiel a esse princípio que eu te falei, lembra só então de Mateus 28. Se você é fiel a esse princípio, você pode então, na tua casa, em secreto, no seu quarto, porta fechada, reivindicar: Senhor, eu glorifiquei o teu nome, eu tenho glorificado o teu nome todos os dias, fazendo o que o Senhor me confiou a fazer. Eu preciso, Senhor,
parar de sair daquela posição de ser mal visto, maltratado e humilhado. E eu preciso ser exaltado pelo Senhor a partir de hoje. Mas o que me dá autorização e respaldo a isso é eu viver esse princípio da palavra: fidelidade. Se você não tem tido nesse princípio, talvez você possa falar: pastor, mas eu sou fiel. Sim, tu pode ser fiel no dízimo, você pode ser fiel na oferta, você pode ser fiel nos horários, de chegar no horário no culto, mas nessa questão, você tem sido fiel? Fazendo discípulo? Então, para que você tem orado, pedindo que o Espírito Santo lhe visitasse, para poder lhe encher do poder dele, e lhe revestir do poder dele? Para quê? Moisés, quando desce com o seu rosto brilhando, ele não desce procurando o espelho para ver se ele estava bonito, mas ele desce, e quando ele vê o povo em pecado, ele fica logo com um sentimento aflorado, angustiado por ver o desdém do povo em relação a Deus. Como tem sido a sua atitude? Por que tem pedido a Deus? Então por que você tem pedido que as manifestações dos dons de Deus se manifestem na tua vida, e até hoje você não viu sombra de nada acontecer? Você disse para ele que o objetivo de ser cheio do poder dele, de ser cheio do Espírito dele, era para que você saísse por aí fazendo discípulo, no trabalho, na escola, na faculdade, na rua, com os vizinhos, com os amigos, sua rede social. Tu falou para ele que era para isso? Talvez seja esse o motivo que nada mudou ainda na tua vida. Eu preciso que haja fidelidade. Guarde isso. A fidelidade é a chave para que você seja exaltado por Deus. Amém? Você consegue guardar essa palavra no teu coração e colocar ela em prática? Porque se você assumir esse compromisso, não comigo, com Deus, pode ter certeza que Ele vai te revestir e te encher, exatamente como diz a palavra. Amém, querido? Se coloque de pé, em nome de Jesus. É isso que o Senhor quer fazer na minha vida, na sua vida. Ele quer te capacitar, te qualificar, te encher e fazer sua vida ser transbordada de alegria, de maneira que os seus familiares vejam e reconheçam quem você é em Deus. Talvez você tenha falado: poxa, mas na minha família as pessoas não me dão crédito, não me dão honra. Talvez é porque tem faltado a fidelidade nessa área na tua vida. Então se posicione a partir de hoje, porque aí sabe o que vai acontecer? Todo mundo vai reconhecer quem você é no Senhor e para o Senhor. Amém, meu queridos? Deus quer fazer coisas extraordinárias na tua vida. Deus quer mover o sobrenatural dele na tua vida. Eu te convido a você dar um tempinho agora para o Espírito Santo. Curva a sua cabeça nesse momento e fale com o Senhor. Se você não tem se sentido uma pessoa revestida do Espírito Santo, talvez tenha sido esse o motivo, a falta de fidelidade nesse princípio que você acabou de ouvir. Talvez você não tenha sido mais cheio do Espírito Santo de Deus, porque tem faltado a fidelidade do Senhor nesse princípio na sua vida. O Senhor quer te revestir de poder, o Senhor quer te encher do Espírito Santo, mas Ele quer que você também entenda que tudo isso tem um objetivo na tua vida, e Ele quer te tirar literalmente do anonimato. Ele quer te colocar em evidências,
Ele quer que teus vizinhos batam na porta da tua casa e peça para que você ore pela vida dele. Ele quer lá na fábrica onde você trabalha, lá no seu local, eles querem parar as suas atividades, eles querem parar o expediente, e até você e falar: ore pela empresa, ore pela minha vida, ore pelos empregados, porque algo está errado, e nós acreditamos que o que está em você pode mudar as estruturas dessa empresa. Deus quer exaltar o teu nome. Deus quer exaltar o teu nome. Aonde você estiver, seja na escola, seus amigos, suas amigas, vai te pedir para você orar por ele, porque vai ver que você é uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Aonde você estiver, sabe por que isso vai acontecer? Por causa da fidelidade. Você vai sair por aí dizendo: Senhor, me dá um discípulo, põe uma alma ao meu caminho, eu quero ganhar uma vida hoje para o Senhor, porque a vida que eu ganhei ontem, eu não posso apresentar hoje diante do Senhor. Eu quero um fruto novo, eu quero te dar um fruto novo. Me dá mais uma vida, Senhor Deus, me coloca no meu caminho, mais uma vida. E aí Deus, ele vai falar: eu vou te exaltar, eu vou te exaltar, eu vou colocar o teu nome sobre todo nome, por causa do princípio. Se isso falta, então peça ao Espírito Santo nessa hora. Diga para ele: é isso que eu preciso, Espírito Santo. Eu preciso ser revestido do Senhor nesta hora. Espírito Santo, tem toda a liberdade, me visita nesse momento. Encha o meu espírito nesse momento com a sua majestosa presença, Espírito Santo, porque a partir de hoje eu assumo um compromisso, que aonde eu chegar, eu vou anunciar as boas novas do Senhor. Eu assumo compromisso contigo, Espírito Santo. Eu não tenho medo do que as pessoas vão falar ao meu respeito. Se elas vão me chamar de maluco, se elas vão me chamar de alucinado, ainda que diga que eu estou endemoniado, mas eu não me importo com essas palavras, porque eu vou falar do teu reino, eu vou falar do teu amor, eu vou fazer discípulo aonde eu colocar a planta dos meus pés. A tua palavra diz que o Senhor vai me abençoar. Eu preciso, Espírito Santo, ser revestido. Quanto mais eu faço discípulo para o Senhor, Espírito Santo, mais o Senhor vem e me reveste, mais eu ganho almas para o Senhor, Espírito Santo, mais o Senhor me reveste. O diabo, ele fica furioso, e aquele sentimento que o mundo disse, que se eu pregar, vai haver retaliação do inferno, isso é uma mentira diabólica, e ela cai por terra hoje, porque quanto mais você falar do amor de Deus, quanto mais você fazer discípulo, mais o Espírito Santo, ele te reveste de poder, ele te reveste de poder, ele te reveste de poder, e o maligno não pode te tocar. Ele não vai tocar na tua casa, ele não vai tocar no teu marido, ele não vai tocar na tua esposa, ele não vai tocar nos teus filhos, porque você e toda a tua casa estará revestida de poder. E quanto mais você ganha almas, quanto mais você faz discípulo, mais ele te enche, mais ele te enche. Você não vai conseguir se conter. Você vai estar parado na fila do ônibus e você vai estar pregando o evangelho. Você vai estar pagando uma conta na casa lotérica. Você vai estar pregando o evangelho. Você vai passar na fila do mercado e a pessoa vai cair de joelho diante de você e vai falar: coloca a mão na minha cabeça, ora pela minha vida, porque eu olho nos teus olhos e eu vejo algo grande e extraordinário na tua vida.
Aí Deus vai te dizer: meu filho, minha filha, eu estou te exaltando nessa hora. Eles estão reconhecendo o meu poder na tua vida. Eu estou te exaltando na terra. É assim que Ele vai fazer. Ele quer te encher nessa noite. Espírito Santo de Deus, eu peço ao Senhor nesse momento, Pai, nós como igrejas do Senhor, nós que estamos na tua casa nessa hora, e os teus filhos que estão em casa ouvindo essa mensagem, Senhor Deus, pela rede social, Pai, nós assumimos um compromisso com o Senhor, e nós falamos com ousadia: pode nos revestir com o teu poder, pode nos encher com o teu Espírito, porque aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés, nossos lábios, Ele vai se abrir e vai falar do teu amor, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, eu declaro em nome de Jesus, que esta semana, vidas vão bater na tua porta, pessoas vão correr até você, e vai pedir para você orar por ele, e vai falar: libera uma palavra sobre a minha vida, libera uma palavra sobre a minha vida. Você não vai pregar, você vai orar, e essa vida vai falar para você: como é que eu posso entregar a minha vida para o Senhor? Como eu posso ser igual a você? Isso vai acontecer na tua vida. Se posicione agora, e o Senhor vai fazer amanhã na sua vida. Senhor, encha os teus filhos que aqui estão, em nome de Jesus. Aonde eles estiverem, a tua palavra vai se cumprir, porque diz em Samaria, na Judéia e até os confins da terra. Vai acontecer, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Encha cada um dos teus filhos agora com o teu poder, encha-os com a tua presença agora, Senhor, de maneira que eles não conseguem controlar mais a sua boca, Senhor. A sua boca vai falar e eles não cessarão. A sua boca vai falar e os seus lábios não vão se cansar, Senhor, porque eles serão fortalecidos, revestidos de poder. Assim será a sua vida, assim será a sua semana, assim será a sua jornada, em nome do Senhor Jesus. E você vai dizer: Pai, o que está acontecendo? É a presença do Espírito Santo e a sua fidelidade. Nós te agradecemos, Pai, por esta honra de estar na tua casa, o privilégio de poder ouvir a tua voz, de sermos agraciados pelo Senhor. Saímos daqui maravilhados, certos que o Senhor irá nos exaltar muito, Pai. As crianças serão exaltadas, as moças, as meninas serão exaltadas, Senhor, e todos vão querer saber por quê. Por causa da presença do Senhor. Nós te agradecemos porque estamos bem certos que teremos uma semana de vitória, uma semana de paz, uma semana de poder, uma semana, Senhor Deus, de visitação do teu Espírito. Muito obrigado, Senhor Deus, porque essa semana ela será uma semana de milagre. Essa semana vai haver curas, Senhor Deus, nas casas, Senhor. As vidas vão estar rindo sem entender porquê. A cura vai chegar nas casas, Senhor Deus, por causa da presença do Senhor. A cura vai chegar de uma maneira extraordinária, Senhor Deus, do alto da cabeça à planta dos pés. Tudo que estava fora do lugar vai voltar ao lugar agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Por causa da presença do Espírito Santo que está em você, vai começar a haver cura nas suas casas. Vai começar a haver curas por causa da manifestação do Espírito Santo de Deus. Tudo voltará ao normal. Assim será. Certo que teremos uma semana de paz, de vitória. Certo que o Senhor nos leva de volta aos nossos lares, debaixo do teu amor, da tua paz,
da tua fidelidade, debaixo da mais doce consolação e comunhão do Espírito Santo, nós te agradecemos, certos da vitória do Senhor, em nome de Jesus. Amém, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe a todos. Guarde essa palavra. Deus quer te exaltar. Amém, queridos. Saia daqui falando isso para o teu irmão. Fale para 1, 2, 3 pessoas antes de sair daqui. Pode falar para ele: olha, Deus vai te exaltar em nome de Jesus. Amém, queridos.